artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e o dele é o Alan, meu marido, caso vocês não conheçam. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Hoje, então, vai ser um vídeo super especial, porque a gente completou 1000 artistas inscritos aqui no canal. E como prometido, então, eu tinha falado pra vocês que se a gente batesse a meta de 1000 inscritos, eu e ele, a gente ia pintar um quadro. Então eu vou pintar um quadro e ele outro. Aparentemente vocês adoraram a ideia de me ver sofrer. Aqui estamos, né? Então, a gente vai usar a mesma referência pra poder fazer esse quadro. E me perdi. A gente vai usar a mesma referência, mas a gente vai pintar quadros separados. Cada um vai pintar o seu. A referência que a gente vai usar vai ser de um vídeo do canal Wow Art, que ele pegou um quadro, dividiu ali em 4 e ele vai fazer as estações do ano. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, caso vocês queiram assistir depois desse vídeo aqui. E se vocês quiserem ver mais o meu marido sofrer aqui no canal, deixa bastante like aí embaixo. E se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve para vocês não perderem nenhum vídeo como esse e muitos outros que eu posto aqui no canal. Lembrando que eu posto vídeo toda segunda e quinta. Então vamos lá. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar pra fazer os quadros. Então, obviamente, a gente tem a tela aqui, a minha tela, e a dele ali no cantinho. A gente também tem 2 conjuntos de pincéis, que é igualzinho um pro outro, a gente já comprou exatamente pra isso. Aqui a gente vai ter um paninho, né, caso a gente queira limpar a cor e usar o mesmo pincel. Então, lá estão as tintas. Eu comprei umas cores meio básicas, assim, sabe? Tem umas ali que tem mais tom, mas tentei pegar uma cor de cada. Tem uns cotonetes também. Ah, é verdade, amor. Tem esse aí que é um brilhinho que eu achei bem bonito, talvez eu use, não sei. E aí lá no fundo tem uns cotonetes que no quadro a pessoa usou, então vamos ver se a gente vai usar também. E daí só pra auxiliar, porque a mesa é meio pequena, a gente colocou 2 copinhos com água pra gente limpar os pincéis. E como a gente não tem godê, quer dizer, eu tenho um, vai ser pequeno pra 2 usar, então a gente tá improvisando aqui, usando esse frisbee aqui que a gente tinha. E é nóis, é isso aí que a gente vai usar. Até porque agora não dá pra sair pra comprar, a gente tá de quarentena, então é isso aí. Hashtag fica em casa. Exatamente, fica em casa, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, a gente vai começar agora então. Vamos ver no que vai dar esse negócio. Bom, gente, eu queria agradecer de coração pela gente ter chego a 1000 inscritos. Na verdade, agora já é um pouquinho mais, né? Porque já passou um tempo desde que a gente bateu 1000 inscritos. E como eu já disse nas outras metas, tanto no de 100 quanto no de 500, essa meta, né, essa nova meta, não seria possível chegar se não fossem por vocês. Então, no vídeo de hoje, eu também queria agradecer muito vocês, o apoio que vocês me dão. Seja nos comentários, vocês sempre me elogiam, sempre fazem pedido de vídeos aqui no canal, vocês também dão dicas, né, passam informações e isso é bem importante pra mim e muito motivador. Eu sempre vou trazer algo bem legal pra vocês, mostrar coisas bem diferentes. Então, muito obrigada por fazerem parte aqui do canal. E então, como eu já disse no início, a gente decidiu fazer um negócio bem legal pro vídeo de 1000 inscritos. E eu achei que seria bem diferente a gente fazer uma pintura em tela, porque primeiro que eu nunca pintei uma na minha vida, segundo que era uma coisa bem diferente, né, nova aqui pro canal, e terceiro que seria bem legal fazer o meu marido voltar a pintar depois de muitos anos. Quando mais novo, eu pintei várias telas, a gente vai deixar 2 aqui pra vocês verem, mas eu pintava com óleo, não tinta acrílica. Eu nunca pintei com tinta acrílica. Então foi uma coisa bem diferente pra você, né? Foi bem diferente. Então, vai ser uma experiência diferente pros dois. E por isso, já deixa o like aqui embaixo e compartilha esse vídeo também em todas as suas redes sociais. E se você é novo por aqui, já se inscreve pra ver mais vídeos como esse e não perder nenhuma novidade. Eu pensei que seria legal a gente incluir as 4 estações na pintura do quadro, porque aqui no Canadá a gente consegue ver bem direitinho a transição das 4 estações. A gente tem um calor insuportável no verão aqui e um frio absurdo que vocês não conseguem imaginar. Aqui na cidade a gente tem uma variação de temperatura de 80 graus durante o ano. No calor a gente consegue chegar bem fácil
passa ali uns 40 graus e no inverno a gente chega a uns menos 40 e nesses dias mais frios do inverno até os cílios pode congelar, pra vocês terem uma noção de como que é aqui. Bom, então a gente vai começar a falar sobre o processo e a gente vai comentando algumas coisinhas durante o vídeo. Bom, então, gente, a gente tava seguindo um tutorial de um vídeo que eu achei na internet, que era justamente a pessoa pintando as estações. Link na descrição. A gente vai deixar o link na descrição, exatamente. Então o primeiro passo foi dividir a tela com a fita crepe em 4 partes iguais. O que teria sido mais fácil se a tela fosse proporcional. Eu medi os lados e eram todos de tamanho diferente. Um tinha 23 centímetros, outro tinha 22. É isso que dá comprar a tela na loja do R$1,99. Pois é, né? Mas foi a única dela que a gente achou que tinha o... Tamanho certo. Não, o negócio lá... Ah, que tinha o cavalete? Ah, é, que tinha o cavalete. Então a gente achou que ia ser mais fácil pra poder gravar, então a gente comprou nessa mesmo. E até porque depois começou, a gente teve que ficar de quarentena, a gente não podia sair mais de casa, né? Então é o que tem, pessoal. Bom, pra começar a pintar, a pessoa começava a passar a tinta branca, né, por toda aquela região. E ela usava aquele pincel de leque, sabe? Aquele todo abertinho. E a gente foi no mercado e a gente comprou um kitzinho que tinha esse pincel, porque eu tinha visto que a pessoa usava, né? E aí, a gente começou então a pintar. E o que aconteceu, amor? O pincel era muito mole, as cerdas eram muito compridas, então ficava difícil de passar e as cerdas ficavam se juntando, ficava parecendo cabelo de cebolinha. Pois é, gente. Nossa, sério, foi... O Alan até desistiu de usar aquele pincel, ele pegou outro e jogou aquele longe e nunca mais usou. Bom, então depois de passar o branco por todo o primeiro retângulo, a gente tinha que passar o azul pra gente dar uma misturada e criar um azul mais claro. Eu não tenho muita certeza do porquê passar o branco, porque eu nunca trabalhei com tinta acrílica, mas eu acho que é pra deixar a tela mais uniforme. Se você já trabalhou com tinta acrílica, deixa aí embaixo se você sabe por que ele passou o branco ou não. Pois é, né? Porque ele poderia ter, tipo, misturado no canto, assim, a tinta com o branco e o azul e ter passado. Seria bem mais fácil, né? Mas sei lá, porque talvez pra criar o degradê do céu, não sei. Pro segundo retângulo, a gente fez o mesmo processo, passando o branco e depois passando o azul. Só que daí a gente criou um tom de azul diferente pra fazer ali, porque no tutorial a pessoa usava 2 tons de azul, então a gente também tentou criar 2 tons ali. E a gente fez invertido as cores do que tava no tutorial. Tipo, um era mais claro, o segundo mais escuro, e a gente fez ao contrário. Mas tudo bem, tava azul do mesmo jeito e... E acabou ficando bom. É, ficou bom. E pra terceira imagem, então, que a gente também usou o branco, né, pra fazer a base, e depois o amarelo, e foi aí que o Alô decidiu usar um pouquinho de laranja e vermelho na parte de baixo ali pra dar a impressão tipo de um pôr do sol. Eu me arrependi de ter feito isso porque acabou misturando muito depois, vocês vão ver, com o resto do desenho e não ficou muito bom. E na última estação, então, a gente usou o azul mais escuro, né, pra dar a impressão de frio e de escuridão, assim, porque no inverno os dias eles são bem mais curtos. E aqui, por exemplo, pra vocês terem uma noção, chega a anoitecer às 4 horas da tarde no dia mais curto do inverno. Então, gente, é meio deprimente às vezes, sabe? Mas tudo bem, a gente acostuma. Então, no início, tava muito difícil de lidar com aquela tinta, porque a tinta acrílica é grossa, assim, né? E ela seca muito rápido. Então, às vezes, a tinta não tava misturando direito por causa disso. E aí, só depois de um tempo que a gente decidiu colocar água, porque ela falou assim, não, vamos diluir, né? E essa foi a salvação. Daí a tinta deslizou bem mais, ficou bem mais fácil de misturar e de passar pela tela. E o legal desse processo todo é que mesmo cada um, tanto eu quanto o Alan, seguindo a mesma referência, cada um fez do seu jeito, de um jeito diferente e ficou muito legal. Então assim, tanto na cor quanto no formato da árvore, ficou totalmente diferente um do outro. E vocês vão ver também que o Alan era bem mais rápido do que eu, vocês vão ver no vídeo aí que ele tava terminando e eu tava na metade da outra parte lá, mas tudo bem, né? O próximo passo do vídeo era fazer o chão, que era pra ser a grama. Tanto no meu quadro quanto no dele, a gente usou os mesmos tons de verde e um pincel bem fininho pra poder fazer a grama. E, gente, eu queria pedir desculpa se a minha cabeça ficar na frente, porque como eu uso a mão direita pra pintar, o ângulo da câmera, ele tava meio ruim, sabe? Não tava favorável pra mim. Então eu tinha que virar a tela pra dar o ângulo certo pra eu pintar, e às vezes a minha cabeça ficava na frente.
mas espero que dê pra ver aí. Pra mim, o próximo passo foi o mais difícil em todos, que era fazer o tronco da árvore, porque eu nunca fiz uma árvore bonita, eu sempre tentei fazer e ficava uma coisa muito estranha, e o fundo tava lindo, sabe? Ele tava tão bonitinho, e aí eu fiquei com medo de tacar uma tinta marrom ali e o tronco ficar tudo errado e depois não ter como arrumar, né? Como é que eu vou passar a tinta clara pra escurecer o marrom, né? Outra coisa que ficou bem estranho era como que eu tinha que deixar o braço na hora de pintar, a minha mão ali, porque o ângulo que você tá pintando a tela é bem diferente de quando você tá pintando num papel, por exemplo, né? Bom, depois de terminar o tronco, a gente precisava fazer a copa da árvore e no vídeo a pessoa usava 3 cotonetes presos bem juntinho assim pra fazer a copa. Nessa primeira árvore, era uma árvore com bastante flores, aí o Alan decidiu usar o vermelho e um pouquinho de branco pra fazer um rosa e eu decidi usar o rosa pronto que eu já tinha com o branco. Então a gente sempre tinha uma cor mais forte, uma média e uma clara pra criar o efeito de luz e sombra. Aí vocês vão ver bastante diferença porque cada árvore ficou com uma cor diferente. Outra diferença que eu fiz na minha árvore é que eu deixei a copa um pouquinho mais arredondada e o Alan fez uma coisa mais irregular, assim. E pra mim, essa parte de pintar a copa foi muito gostosa porque você molhava o cotonete na tinta e você ia carimbando, assim. É muito legal, gente. Se vocês quiserem testar em casa esse tutorial, sério, vocês vão adorar fazer ele. E também nessa parte nem tem como errar muito, né? Porque você só vai fazendo ali e não tem problema se ficar um pouquinho torto. Um pouquinho torto, porque a natureza não é perfeita, né? Esse primeiro cenário ele demorou um pouquinho mais do que os outros porque tinha algumas flores ali e claro que eu não podia deixar de fazer algo mais elaborado, né? Então no original o cara fez só uns pingos assim, né? O Alan fez do mesmo jeito, só que eu decidi fazer umas margaridas ali, então eu fiz um miolinho amarelo, depois eu tentei fazer umas pétalas brancas, depois eu tentei fazer uma rosa e depois eu fiz uma flor lá roxa e tal. Eu achei que ficou bem legal. O próximo cenário é o do verão. Esse cenário é um pouquinho mais simples, porque só vai ter a grama, que agora não vai ter flor, e a árvore, né? Pra essa grama, a gente fez um tom de verde mais claro, puxado para um amarelo. E no primeiro cenário, a gente tinha usado um verde mais escuro, porque a grama da primavera era um pouquinho mais viva, né? E depois de pintar o tronco do segundo cenário, a gente usou o cotonete de novo para fazer a copa, mas dessa vez a gente usou os tons de verde e amarelo, porque já não tem mais flor nessa época do ano. A terceira estação é o outono. A gente começou fazendo o chão com um marrom bem escuro e com bem menos mato do que tinha nas outras estações, e bem no canto, assim. Vocês vão ver que os meus matos ficaram muito grossos e muito feios, então eu tive que ir colocando mais até ficar satisfeito, por falta de palavra melhor. Ah, mas você conseguiu arrumar. Ficou legal no final, eu gostei. O chão o seu ficou muito melhor, o meu ficou meio estranho. Não, amor, nada a ver, ficou legal. Bom, a gente entrou em consenso aqui que essa foi a estação que a gente menos gostou, tanto o meu quanto o dele. A tinta, eu não sei se era o amarelo ou laranja, sei lá, não cobriu direito os galhos, então você consegue ver que a gente pintou por cima do galho, mas ficou meio transparente, ficou uma coisa bem estranha. Por mais que a gente tenha usado, né, o vermelho, o amarelo e o laranja, nem deu pra ver a diferença entre essas cores, sabe? Parece que juntou tudo e ficou uma coisa só, ficou muito esquisito. E daí, pra finalizar, a gente fez algumas manchas no ar, como se tivesse caindo algumas folhas da árvore, e no chão também ali, né? Eu também não gostei que na minha parece que as folhas se teletransportam da metade da queda e depois reaparecem no chão, porque ficou faltando folha caindo ali. É verdade. Mas isso, se você quiser, dá pra você arrumar agora, né? Só pega a tinta e faz uns pinguinhos ali até encostar no chão. Eu não, ficou como ficou. Bom, a última estação é o inverno e era a que a gente achava que seria mais simples, né? E a gente ficou muito nervoso de fazer a árvore porque não ia ter copa pra esconder os erros, gente. Se a gente fizesse qualquer errinho, não ia ter como esconder. Inclusive, eu fiz um galho bem gordo
que eu tive que arrumar usando água para remover o excesso de tinta antes dela secar. E depois vocês vão ver que eu também uso neve para esconder mais ainda o meu erro. Nossa, gente, é verdade. Quando ele... Talvez até vocês consigam ver aí no processo que ele fez o galho, mas assim, se você olhar depois no resultado final e você não olhasse o processo, você não ia dizer que tinha um erro ali, porque você conseguiu colocar neve por cima e arrumou, né? Pra fazer a neve, então, a gente misturou o branco com um pouquinho de azul. Na verdade, eu comecei a fazer com branco, daí eu vi o do Alan, dei uma colada ali no que o Alan tava fazendo, e ele usou um pouquinho do branco com azul pra fazer a neve. Plágio! E daí eu decidi fazer a mesma coisa, que eu achei que ficou bem melhor, porque quando você usa o branco, ele fica muito, sei lá, parece uma coisa meio... não sei explicar. Quando você faz o azul bem clarinho, fica bem melhor, assim. Porque com o branco ele fica muito destacado, sabe? Não fica tão real, assim, né? E pra passar essa misturinha que a gente fez, a gente usou um pincel bem fininho do nosso kit maravilhoso de pincel que a gente comprou. E aí a gente foi passando, assim, com cuidado nos galhos da árvore. Depois a gente passou uma segunda camada, só que só usando o branco, deixando aquela camada azul clarinha de baixo um pouco mais visível ainda para dar a impressão de sombra na neve, sabe? Eu ainda usei um pouco de preto para dar uma escurecida no branco e fazer a sombra da árvore no chão. Como vocês podem reparar, a anta aqui fez a sombra do tronco para um lado e a sombra da árvore na neve para o outro. Então eu tive que apagar a sombra na neve, o branco, e depois refazer para o outro lado. E para finalizar a pintura, a gente usou um pouquinho de tinta. Tinta. E pra finalizar a pintura, a gente usou um pouco de tinta glitter pra dar um brilho na neve ali no chão. E eu também usei um pouquinho dessa tinta pra passar na neve que tava nos galhos. Mas o Alan decidiu colocar só no chão e é isso aí. Porque a neve, dependendo do ângulo que você olha, ela tem um brilho assim, sabe? Então a gente achou que ia ficar bem legal colocar esse efeito. E depois de terminar a pintura, a gente removeu a fita crepe. E aí a gente viu que em alguns lugares a tela ficou meio manchada, assim. Mas aí eu consertei passando um pouquinho de tinta branca e é isso, eu consertei e deu certo. Apesar da gente tentar fazer todas as árvores iguais nos cenários, elas saíram totalmente diferentes uma da outra, mas eu acho que o resultado acabou ficando legal mesmo assim. Eu detestei pintar com tinta acrílica, mas pode ser porque eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de tinta. Então se você sabe como pintar com essa tinta, deixa aí nos comentários alguma dica ou o que a gente fez de errado. Se bem que usando um pouquinho de água ficou bem mais fácil, né, pra gente diluir um pouco a tinta e deslizar melhor na tela. Como a gente já mencionou, os dois detestaram a árvore do outono. Eu achei que a minha árvore parece que tá derretendo. E eu fiquei muito triste que as minhas árvores elas ficaram com a copa cortada, porque eu comecei a pintar em cima da fita crepe, sabe? Eu cresci demais a minha copa e ela passou da fita e depois eu acabei tirando e ela ficou com a copa cortada, né? Mas tudo bem, para o primeiro quadro tá ótimo, eu achei que ficou muito lindo. E apesar do cenário do inverno ele ter sido mais simples do que o resto, e a gente ter achado que ia ficar bem sem graça, acabou ficando mais bonito na nossa opinião, porque a gente conseguiu compensar a falta de detalhe, né? Os outros cenários tinham muito mais. A gente conseguiu compensar colocando o brilho da tinta com glitter. Deixa aí nos comentários qual cenário de cada um vocês curtiram mais. Então é isso, pessoal. Não vai embora sem deixar o seu like, porque deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Foram 4 horas pintando. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos para eles terem o que fazer nessa quarentena. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, porque no próximo especial a gente vai achar outra forma de passar vergonha aqui, igual hoje. Então é isso, gente. A gente se vê na quinta com outro vídeo. E não se esquece, hashtag fica em casa. É verdade. Beijo. Tchau.